Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para vocês. Para quem estiver chegando agora, meu nome é Rony, essa é minha esposa Claudiceia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um que estiver assistindo esse vídeo. Amém. E a palavra de hoje se encontra aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, né? Que o foco é: você já agradeceu a Deus hoje por tudo que Ele tem feito por você? Então, aqui no versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que você está passando hoje? Qual é o seu problema, a sua dificuldade, né? Mas você tem olhado para as outras coisas que Deus tem feito para você e por você, né? Talvez você está passando por um problema, não sei qual que é o problema, mas Deus sabe de todas as coisas. Para tudo tem um tempo. Eu creio, tenho certeza que esse problema, independente de qual seja, vai acabar, né? Vai passar. Olhe para trás e veja quantos problemas você já não passou, enfrentou e Deus tirou, né? Cuidou de você, não deixou você perecer, não deixou lhe faltar nada. Olhe para trás e veja o quanto você já venceu. Então não deixe o problema de hoje tirar o foco de Jesus Cristo. Não deixa que o problema te deixe assim cego, né? Às vezes você fica ali somente olhando para o problema, para a dificuldade e você não olha para Jesus. Então tira os olhos do problema e foque em Jesus. O resultado no momento certo, no tempo certo, vai chegar até você. Tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Segure e continue passando pela tempestade, segurando as mãos de Jesus, clamando todos os dias, né? É importante você sempre estar ali clamando a Deus, e Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Assim como eu também passei por os problemas, minha esposa passou, está passando também, mas o que eu tenho falado é não deixar os problemas te impedir de olhar para Jesus, impedir de buscar a Deus, né? Porque tem muitas pessoas que acham que é só buscar a Deus e tem que viver, né, na vida boa. Não é assim. A gente, assim como Jesus nessa terra passou por dificuldades, passou por provações, né? Calúnias, foi até mesmo apedrejado e chegou a ser crucificado, assim. Claro que não seremos igual a ele em questão de castigo numa cruz, mas Deus falou: tereis no mundo, tereis aflições, mas tem bom ânimo, que ele venceu, né? Ele passou por várias dificuldades, mas ele venceu na cruz, né? Então assim é a gente está passando, sim, a gente todos os dias teremos algum problema, mas sempre temos sempre que estar com nosso olhar, nosso pensamento, coração focado em Deus. Saber que Ele está conosco e é nós que não podemos deixar de segurar nas mãos dele, porque Ele a todo tempo está ali, de braços abertos, esperando você clamar a Ele, que Ele vai vir com a mão poderosa para socorrer a cada um. Tá bom? E assim passa a palavra para minha esposa. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, né? Como o esposo falou, né? Que não tem problema, né? A gente enfrenta uma luta após a outra, né? Enfrenta, mal acaba de enfrentar uma luta e vem outra. Mas sabemos que com Jesus a gente vence todas, né? Mas também sabemos que não é porque estamos na presença de Jesus que as lutas não irão vir. Às vezes vem até mais forte, para que fique como aprendizado para nós e para que sirva de testemunho para os que estão lá fora ainda. Para os que ainda não, para quem não conhece Jesus, um dia vier a conhecer, possa ouvir os nossos testemunhos e se fortalecer. É para isso que Jesus nos quer na presença dele, né? Para espalhar o evangelho dele. De uma forma ou de outra, tem que ter testemunho, tem que ter renovo, tem que ter batismo. Então, nós somos o exército de Jesus, né? Então, o exército de Jesus é para crescer,
para que a palavra dele nunca venha morrer, e sim a se renovar nos corações e nas almas de todos que estão disponíveis para deixar Jesus entrar no seu coração. Eu vou estar deixando também uma palavra que encontra-se em Mateus 18, que vai do 3 ao 4. Está escrito assim: em verdade, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus, né? Jesus, ele tá aqui, ele tá comparando uma criança, né? Um menino, que nós temos que ser como crianças, né? As crianças, elas são humildes, elas levam palmadas hoje e amanhã elas esquecem e acordam sorrindo como se nada tivesse acontecendo. Trazendo para a nossa vida adulta, né? Muitas das vezes a gente passa calúnias, pessoas apontam os dedos, pessoas falam mal, e acontecem diversas coisas, e muitas das vezes a gente não consegue esquecer, perdoar ou ser humilde, né? Porque muitas das vezes a gente passa por uma situação porque existe um propósito de Deus para tudo em nossas vidas, né? Nada acontece por acaso. Então, às vezes a gente sofre porque alguém apontou o dedo, alguém te caluniou, alguém te fez sofrer, né? E aquela pessoa não te pediu perdão, aquela pessoa nem... É como se nada ela tivesse feito, ela seguiu adiante e te deixou ali naquela situação, ou te virou as costas quando mais você precisava, né? São exemplos que eu estou dando. Mas nós, ao conhecermos Jesus, nós temos que nos tornar humilde, né? Mais humilde do que somos. Mesmo que uma pessoa tenha virado as costas no momento mais difícil, do que ela tenha te caluniado, que ela tenha te feito você passar pela maior dor que você passou em sua vida, tudo isso foi permissão de Deus para que você viesse amadurecer, crescer, testemunhar e até ser mais humilde, né? Eu não estou dizendo que as pessoas têm que te caluniar, virar as costas para você ou não, mas às vezes Deus permitiu que aquela pessoa te caluniasse, ou apontasse o dedo, ou virasse as costas para você, porque Deus queria que você olhasse para Ele, não para aquela pessoa. E muitas das vezes uma pessoa ela vai embora da nossa vida, e às vezes a gente não quer que a pessoa vá embora da nossa vida, porque a gente fala, não, eu gosto, trazendo situações de casais, eu amo, eu quero essa pessoa, eu não quero que ela vá embora, ou se é alguém da família, um filho, uma filha, e vice-versa. Às vezes a gente não quer que aquela pessoa saia da nossa vida, e se ela sai, a gente fica com aquela ferida, se perguntando por que aquela pessoa fez aquilo, por que ela me magoou, por que ela virou as costas, por que ela fez isso, sendo que eu sempre ajudei, sendo que eu sempre estive ali. Eu já passei por isso e eu não entendia por que eu estava passando por isso. Mas hoje eu entendo que é um trabalhar de Deus, que quando Deus ele quer ter um particular com nós, né? Ele quer que a gente esteja sozinho e preparado para Ele. Ele não quer dizer que Ele queira que você esteja sofrendo, que você esteja no fundo do poço, mas em grande maioria das vezes, dos maiores testemunhos, o meu é um desses, de que passamos a conhecer Jesus é quando nós estamos no fundo do poço. Quando achamos que todo mundo já virou as costas, ninguém se importa, ninguém está nem aí. É nesses momentos em que Jesus se faz presente. Por que eu digo nesses momentos? Porque é nesses momentos que o nosso coração está ali mais frágil, mais dolorido, abatido, a alma abatida, sem que nada, nem ninguém possa preencher aquele vazio. É nesse momento que Jesus vem e preenche o nosso vazio. E quando Ele preenche o nosso vazio, quando nós passamos a conhecer Jesus, sabemos que quando Jesus entra na nossa vida,
entra em nosso ser, algo diferente tem que acontecer, né? Nós temos que mudar em alguma coisa. E muitas das vezes ali no passado, nós não fomos humildes. E quando Jesus passa a se fazer presente em nossa vida, a gente passa a ser humilde, passa a entender a dor do próximo, até a dor daquela pessoa que você acha que virou as costas para você, você vai entender o porquê. E você passa a pensar mais ou menos como Jesus pensou, como ele agiu quando esteve aqui em forma de ser humano, né? E foi abatido naquela cruz. Então, Jesus ele fala que nós temos que sermos como crianças, humildes, né? A criança ela nunca deixa o coração dela com ódio, com rancor. Nunca vi uma criança com ódio e rancor, né? Ali ela chora quando ela apanha, leva umas palmadas, mas logo em seguida, se você chegar perto dela e fazer um carinho, ela fica feliz, ela vai entender que aquilo foi uma correção que um pai, uma mãe fez, né? Então, da mesma forma é Jesus. Nós temos que ser humildes para ouvirmos a verdade, para ouvirmos as frases de repreensão, para ouvirmos que Jesus é amor, mas ele também é fogo consumidor, ele também tem as correções deles para com nós, os particulares dele com nós, para que amanhã nós não venhamos a fazer as mesmas coisas e se fizermos, pensarmos em mudar em algum detalhe, alguma coisa nós temos que fazer diferente. Então é essa palavra que eu quero deixar para meditação de todos que estiver assistindo esse vídeo, que a humildade nos dias de hoje, que está muito difícil, né? As tribulações que estão acontecendo nos dias de hoje, mas que a humildade, ela permaneça nos corações de cada um, né? O amor ao próximo, porque pelo que nós estamos vendo por aí afora, o amor do ser humano está se esfriando de uma forma assim que só vendo mesmo para acreditar, e às vezes nem vendo a gente consegue acreditar que um ser humano ele consegue chegar tão longe, com tanta maldade, com tanto ódio, com tanto rancor no coração, porque as pessoas hoje, elas estão deixando de dar oportunidade para Jesus, para dar oportunidade para o diabo, para Satanás, a quem todos nós sabemos, independente de religião, todos nós sabemos que o diabo ele veio a esse mundo apenas para um propósito: matar, roubar e destruir. E muitas das vezes as pessoas estão deixando de dar oportunidade para o amor, que é Jesus, para dar oportunidade para o ódio, para a mágoa, para o rancor, para o diabo que quer que ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Muitas das vezes não é só um cristão, como as pessoas falam, é um católico, ou independente da religião, placa de igreja. Sabemos que tem aquela vozinha que fala em nossa mente: não faça isso porque é ruim, e isso e aquilo. E tem aquela outra voz que fala: faça, se mate, pinta e borda, faz o que você quiser que nada vai acontecer, que é a voz do Satanás. E mesmo assim, as pessoas estão dando ouvidos a essa voz, por isso que o mundo está desse jeito, as coisas estão acontecendo, mas que hoje, aonde essa palavra adentrar, na casa de quem ela entrar, eu tenho certeza que é levada pelo próprio Jesus, que vem acontecer coisas diferentes, né? Que hoje as famílias estão se desfazendo assim, por motivos banais, os casais estão se separando, as famílias estão se desfazendo, brigando por qualquer coisa, por bens materiais, sabemos que aqui tudo é passageiro, tudo que nós temos, nada é nosso, tudo é emprestado, tudo vem do Senhor. A hora que Ele quiser, Ele vai levar. Deus deu a vida, só Ele pode tirar. Ele é o dono do ouro e da prata, o dono de todas as coisas. Então, se nós não temos respeito àquele que é dono de todas as coisas, de que adianta estarmos aqui nesse mundo. Então, que nós possamos, eu falo essa palavra não é só para quem está assistindo, é para mim, para o meu esposo, que nós possamos refletir e meditar no que verdadeiramente Jesus veio fazer nesse mundo e o que verdadeiramente Deus quer para nós. Que Deus quer para nós, não para o mundo, porque Ele disse que o mundo já é do maligno, não é dele. O que Jesus e Deus quer aqui nesse mundo, como eles são um só, Pai, Filho e Espírito Santo, é apenas uma coisa: é a sua alma. É a sua alma. Que você possa entender que sem a sua salvação,
sem você ter um encontro com Deus, com Jesus, sem que você possa pensar diferente, esquecer a mágoa, rancor, ódio, tristeza. Se você não abrir o seu coração para que ele entrar, de nada vale estar aqui nesse mundo. E sabemos de tudo que está acontecendo, né? Eu estou falando, mas eu tenho certeza que todo mundo sabe o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo. As pessoas falam, realmente é o fim do mundo mesmo. Nossa, eu não imaginava participar de coisas que eu estou participando hoje. Mas o mundo não vai acabar. O mundo ele vai ficar aí, como Jesus fala, o mundo já é do maligno. Mas as almas, elas têm que partir com Jesus. Todos nós temos um destino, nós estamos em um trem, né? E cada um vai ter uma estação. Então, assim, que você possa escolher a sua estação hoje, para que amanhã você possa ter certeza de que a que você escolheu é a melhor, e a melhor é Jesus. Jesus é o único caminho, não existe outro. Ninguém vai ao Pai sem conhecer o Filho. Então, aquele que não aceita Jesus, que fala que Jesus não é o único, ele está enganado, mas que Jesus ele possa hoje tirar todo o engano, toda a frustração que o diabo colocar em tua mente, em tua cabeça, toda a cegueira espiritual, que Jesus venha tirar tudo isso, para que você venha ter certeza que ele é o único e o verdadeiro caminho, o único que pode salvar a tua vida e te levar para a morada do nosso Pai, que é onde nós iremos se permanecermos firmes com ele. Amém? E essa palavra que eu deixo para todos, e que Jesus possa dar uma excelente semana a todos. Se vier as lutas, saiba que com Jesus, é o que meu esposo falou, continue de mãos dadas com Jesus que você vai vencer, tá bom? Uma boa noite para todos. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana abençoada. Amém.